extremamente eficaz. E essa metodologia que o juiz está falando aí, né? Uma metodologia que, em partes, eu aplico e ensino também, porque já conheci essa metodologia do professor Flávio Monteiro de Barros já há algum tempo. E ele ensinou o método. Ele ensinou o método e ninguém usa, ninguém usou o método dele, ninguém usa. É Eu verdade, já a gente, expliquei esse método para outras vários pessoas e professores ninguém falam. usa, Por quê? porque ele é sofrido. Por Na verdade, ele é enfadonho, ele é sofrido nesse sentido, sabe? Você tem que ter uma grande capacidade de vencer a metodologia no sentido de que ela não é muito dinâmica. Ela é muito eficiente, mas ela é um pouco enfadonha. Ele vai explicar um pouco a metodologia, depois eu complemento para vocês. Porque uma parte das pessoas não acredita que ele vai funcionar, e a outra parte que até acredita começa a fazer e fala: ele é muito sofrido. É como eu chegar para você e falar: vai na academia. Você pode ir na academia e ficar lá de boa, fazer um exercício e tal. Ou eu posso falar: ó, essa 1 hora aqui, o tempo é o mesmo, essa 1 hora você vai ficar fazendo agachamento livre, com peso. E você vai fazer 1, 2, 3, você fala: não, não dá. É muito pesado. É o mesmo tempo, mas isso aqui não é para mim. Vou ficar lá na bike lá, porque é isso, entendeu? O método é o seguinte: você primeiro forma o seu material. Você tem que formar o seu material, porque o método vai fazer você memorizar tudo que tiver no seu material. Se o seu material é ruim, incompleto, você não adianta, né? Porque tudo que está ali vai ser memorizado. Se ele estiver completo, ele tem o conteúdo necessário para passar? Tem. Beleza. Na metodologia do curso do professor Flávio Monteiro de Barros, as aulas eram ditadas, os professores tinham que ditar. Isso foi um grande problema no curso dele, no problema mesmo porque as aulas eram chatas, tá? Por quê? As aulas eram muito boas, assim, no sentido de conteúdo, mas elas eram lentas. Por quê? Porque o professor tinha que ditar todas as aulas. Então, porque o professor Flávio Monteiro de Barros sempre defendeu, e eu concordo com isso, que o aluno tem que ter um bom caderno. Mas a formação desse caderno que é problemática, assim. Porque lá no curso, no professor Flávio Monteiro de Barros, eu não sei se ainda existe esse curso, mas ainda é um curso muito bom, que tem um material muito bom. As aulas eram muito chatas, muito enfadonhas, porque era o professor ditando a aula. Então, conceito de não sei o quê, classificação. Aí as pessoas iam anotando, né? E aí, a partir dali, ele ensinava a criar um questionário, né? A partir daquilo que você anotava, para você fazer uma revisão ativa. Esse é o grande lance, assim, esse é o grande detalhe e que faz o diferencial assim do método. E o método realmente é eficiente porque ele insere o estudo ativo no estudo do aluno, principalmente nas revisões. Primeiro que ele tem um sistema de revisão e essa revisão é ativa. Tem gente que gosta de assistir a aula e preparar o material, é legal também. Tem gente que gosta de comprar o livro, tem gente que faz os dois, né? Assiste a aula, pega o livro e complementa. Enfim, o primeiro passo é você montar o material. Você precisa ter o material. Uma vez que você tem o material, como funciona o método? Que o Flávio fala, o método revolucionário. É um método de revisões, na verdade. Então, é assim: toda semana você tem que passar por todas as disciplinas. Então, você não pode falar assim: primeiro eu vou estudar tudo de penal, eu vou ficar 2 meses estudando só penal. Não. Toda semana tem que passar por todas. Então, você monta um quadro horário. Por exemplo, segunda, vou estudar penal e administrativo, terça, civil e constitucional. Esse é um outro problema, entre aspas, do método, é que ele demanda muita disponibilidade, né? E a gente sabe que hoje algumas pessoas, a maioria das pessoas, não tem essa disponibilidade, estuda, trabalha e tal, tem outras coisas, tem família, então você precisa de uma disponibilidade, como ele falou, né? Você tinha que passar por todas as disciplinas em uma semana. Imagina você estudar aí 12, alguns concursos você vai ter 12 disciplinas, por exemplo, a estudar nos concursos jurídicos. Realmente muito pesado, mas realmente ele ensinava isso inclusive para a OAB, né? Ele tem uma metodologia muito conhecida, principalmente em São Paulo, nessa região, preparatório para a OAB. Realmente aulas muito boas nesse sentido de conteúdo, mas como eu falei, com esse problema de serem aulas ditadas e tudo mais. Tem que montar um quadro para você passar por todas as disciplinas ao longo da semana. Beleza. Aí você vai estudar. Vamos imaginar que hoje é penal. Eu li até a página 10 de penal. Aí você marca lá, li até a página 10, né? Registra lá até onde você estudou. Aí na semana que vem, penal de novo. Você vai revisar essas 10 páginas, daí é importante você grifar.
porque na hora de revisar, se você não grifar, você vai ter que ler tudo e aí você não consegue. Você tem que saber grifar. Tem gente que grifa tudo, né? Não. Tem que saber grifar os pontos importantes. Aí, semana 2, você vai revisar a semana 1, pontos importantes, e avançar. Ah, cheguei até a página 20. Beleza. No método do Flávio, ele falava para fazer isso 2 ou 3 vezes, eu não lembro. Eu sei que no meu, eu levei isso ao extremo. Eu revisava tudo toda vez. Então, Vocês entenderam? Você sempre revisa, então, e é sempre cumulativa essa revisão. Então, por exemplo, se você estudou da página até a página 10, na semana seguinte você vai revisar a página 10 e avançar tantas páginas, por exemplo, como ele deu um exemplo aí, mais 10 páginas. Então, você foi até a página 20, né? Então, na terceira semana, você tem que revisar lá da página 1 até a página 20 antes de começar. Então, tem que ser ele falava que tinha que ser uma revisão super rápida, né? O que é a verdade desse método? Por que esse método realmente funciona? Como eu falei, ele é enfadonho, mas funciona? É óbvio. Por quê? Porque ele foca na revisão. Muitas vezes eu falo muito isso, né? Que os alunos eles focam muito no avanço, tem que avançar, tem que ter mais conteúdo, tem que avançar. E o método dele foca, né, na consolidação do conteúdo já estudado. Quantas questões você errou porque você estava desatento ou porque você errou questões que você até sabia? Isso acontece porque você não tem aquele conhecimento consolidado. terceira semana, eu lia tudo que eu tinha lido na semana 1 e na 2, mas é uma Acumulativo. passada de olhos, não é Isso, uma rápido. leitura, Não é uma sabe? releitura completa. Não, porque você leu semana passada. Se você passar os olhos com atenção, você vai ser mais rápido. É como uma série que você vê aquele previously, Isso, que aconteceu no último capítulo, exatamente. para relembrar. E aí, eu fazia isso até o fim da vida. Até o fim da vida. Só que de tanto revisar, chegou um ponto que é um nível de memorização que você chega nesse método que eu sabia tudo. Assim, eu conseguia, se eu parasse assim, pensasse, eu conseguia saber qual é a página seguinte, a próxima, a próxima, a próxima. Chega um ponto que o estudo fica monótono, porque você fala, meu Deus, eu já memorizei. E aí tem que ler de novo. A ponto de eu ter conseguido, quando eu ia fazer a primeira fase da magistratura, por exemplo, eu conseguia revisar a minha matéria inteira, tudo, em uma semana. Nossa. Porque eu já tinha feito isso tudo. Então eu ia lá e ia virando página. E para quem não está revisava acostumado com concurso, tudo. é muita coisa. É uma enciclopédia. É muita coisa. Então esse é um método revolucionário. Aí eu comecei a aplicar e eu falo que é cansativo, porque esse negócio de você Essa metodologia. Existem alguns outros elementos nessa metodologia, principalmente a criação de questionários, de perguntas, né? Com base nisso, por exemplo, isso me inspirou a criação das QPPs, que eu chamo, né, questões potenciais de prova. Ele ensina a fazer com perguntas, eu ensino a fazer você criando itens potenciais de prova verdadeiros. E aí hoje você tem uma automação que você pode usar, que é o Anki, né? Se vocês não conhecem o Anki, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Anki, mas realmente funciona a metodologia, por quê? Porque ela foca na revisão. Ele fala que passava apenas que era uma coisa rápida, mas eu posso estar enganado, mas ele fala que tinha que ser rápido, mas tinha que ser uma coisa ativa, ou seja, tinha que se tomar a matéria também. Então, ou seja, o estudo, o envolvimento com o estudo tinha que ser um estudo, tinha que ser um envolvimento ativo, principalmente nessa revisão. Ela era rápida, realmente era uma passada de olhos, mas você fechando os olhos, tentando lembrar, tentando recitar, tentando responder perguntas que você escreveu ou que você cria, né, mentalmente, enfim. Então, realmente é uma metodologia muito interessante e tem vídeos no YouTube, se você pesquisar, sobre essa metodologia. Funciona, mas tem esse problema que eu falei para vocês, que ele é um pouco enfadonho, tá bom? É isso aí, sigam caminhando. Se vocês acham que eu posso te ajudar de mais alguma forma, deixei aqui alguns links para vocês conhecerem as minhas mentorias, os meus treinamentos e tudo mais, tá? Não é sonho, é meta. Até a próxima.